Olá, pessoal. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando nessa sexta-feira, dia 10 de março. A gente está aqui reunido para a segunda reunião semanal de programação da operação desse mês de março. E conforme rotina, acredito que já esteja muita gente acostumado já, a gente vai ter a reunião dividida em 3 blocos de apresentação. No final de cada bloco, vamos fazer o intervalo de 5 minutos para analisar as perguntas que podem ser enviadas e responder no bloco seguinte. Vou passar rapidamente aqui pela agenda, não temos nenhuma apresentação extra, então no primeiro bloco teremos as apresentações da Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia, aqui da Gerência de Programação. No segundo bloco serão feitas algumas apresentações feitas pela Gerência de Previsão de Carga e pela Gerência de Programação Mensal. E, por fim, no terceiro bloco, teremos 2 apresentações, uma da Gerência de Estudos de Intervenções na Rede, e fechando, então, com a apresentação da Gerência da Programação Diária. Então, para começar a sequência de apresentações dessa reunião, eu vou chamar primeiro o Rafael para falar um pouco aqui para a gente sobre a previsão meteorológica para a próxima semana. Então, Rafael, a palavra está contigo. Obrigado, Diana. Boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui com vocês a apresentação. Acredito que já esteja tudo certinho. Vamos começar Passei, então. Rafael. Tá passando? Está passando certinho. Vamos lá, então. Começar, então, com a previsão meteorológica. Bom, iniciando, então, com esse slide, que tem aqui a animação de imagem de satélite com os sistemas meteorológicos que atuaram durante a semana operativa. A semana iniciou com a formação de um sistema de baixa pressão próximo ao litoral da região sul. A atuação desse sistema favoreceu a ocorrência de precipitação nas bacias, especialmente as bacias do Iguaçu, do Paranapanema, bacia do Rio Uruguai também. E no decorrer da semana também tivemos aí a passagem de uma frente fria pelo litoral da região sul do país. A frente que está atuando aí agora nos últimos dias aí, atuando no litoral da região sul. E aí, com isso, tivemos, então, fechando a semana, a precipitação acima da média na bacia do Rio Iguaçu e no Alto Paranapanema. Outros destaques também foram a bacia do Rio Grande e a calha principal do Rio Paraná, onde tivemos precipitação próxima à média nessas bacias. E nas demais bacias de interesse do SIM, teve ocorrência de precipitação, só que, de um modo geral, aí a precipitação ficou abaixo da média para a semana. Bom, quando a gente compara a média da velocidade do vento da semana anterior, aqui do dia 25 de fevereiro até o dia 3 de março, e a semana atual, a gente observa que não teve praticamente nenhuma variação significativa, permaneceu estabilidade, e com o mesmo comportamento da semana anterior. Um início um pouco mais baixo, subindo, levando a geração ao longo da semana e diminuindo novamente nos últimos dias da semana operativa. Então, apresentou o mesmo comportamento essa semana em comparação com a semana passada. Em relação à sinalização dos modelos numéricos para a próxima semana operativa, do dia 11 até o dia 17 de março, a gente observa uma mudança aí do cenário que vinha ocorrendo nas últimas semanas, onde a expectativa é de uma diminuição da precipitação nas bacias da região sul do país na próxima semana, com totais aí abaixo da média para o período. E, por outro lado, as bacias da região norte do país, norte e nordeste, apresentando um aumento nos totais de precipitação, especialmente os trechos baixos das bacias do rio Xingu e Tocantins, onde é esperado chuva acima da média na próxima semana. Tá? Nos demais trechos das bacias da região norte do país, esperado precipitação próxima à média do período. E no trecho baixo do Sul Francisco também, a expectativa de precipitação próxima à média.
Então, saindo daquele cenário de totais de precipitação abaixo da média, que vem ocorrendo aí nas últimas semanas nas bacias da região norte e nordeste do país, começando a configurar aí, totais de precipitação acima da média para o período. E em relação às bacias do Sudeste, a expectativa de permanência aí da precipitação, com totais aí, próximos à média nas subbacias do Paraná. Então, Grande, Tietê, Paranapanema, Paranaíba, calha principal do Rio Paraná, com a expectativa de precipitação próximo à média aí na próxima semana. Aqui nesse slide temos a precipitação prevista a partir da combinação dos modelos numéricos para o horizonte da primeira semana operativa, do dia 11 até o dia 17 de março. Como já tinha mencionado já no slide anterior, né, a expectativa de aumento da precipitação nas bacias localizadas nas regiões norte e nordeste do país, com chuva acima da média nos trechos baixos do Xingu e do Tocantins, a permanência da precipitação próxima à média nas subbacias do Paraná e uma diminuição da precipitação nas bacias localizadas na região sul do país, Iguaçu, Uruguai e Jacuí, com expectativa de chuva abaixo da média na próxima semana. E quando a gente observa aqui a segunda semana operativa, do dia 18 até o dia 24 de março, a gente observa uma diminuição da precipitação nas bacias das regiões centro-oeste e sudeste e da região sul também. Então, com sinalização de chuva abaixo da média para essas bacias e a permanência aí da precipitação acima da média, mais espalhada nas bacias aí da região norte e nordeste. Então, com chuva acima da média no Madeira, Xingu, aí toda a extensão da bacia do Rio Xingu, o Tocantins, o Alto Tocantins, e o médio e baixo São Francisco também, aí com expectativa de precipitação acima da média para a segunda semana operativa. A partir da sinalização dos modelos numéricos para a próxima semana, em relação à temperatura, a expectativa é de declínio nas temperaturas em Florianópolis, Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro, aí por conta da atuação da frente fria, aí no início da semana, essa frente que está avançando pelo litoral da região sul, ela seguirá atuando aí no litoral da região sudeste, aí no início da próxima semana, e com isso a temperatura máxima, né, em relação à média da temperatura máxima, vai ficar mais baixa em comparação com a semana atual. E em Fortaleza e em São Luís também é esperada uma diminuição na média da temperatura máxima na próxima semana, aí por conta da atuação da zona de convergência intertropical, que passará a atuar mais próxima aí da costa norte, da região nordeste na próxima semana. Então, com uma expectativa de uma elevação dos totais de precipitação aí na próxima semana, e com isso aí contribuindo para a temperatura ficar num patamar um pouco mais baixo aí nessas capitais, tanto São Luís como Fortaleza. E nas demais capitais do país, a expectativa é de estabilidade aí na próxima semana operativa. Em termos médios, aí não tem mudança aí da temperatura máxima aí na próxima semana. Em relação à geração eólica, por conta da atuação da zona de convergência intertropical e também da passagem dessa frente fria pelo litoral da região sudeste, né, deslocando o sistema de alta pressão para o interior do Oceano Atlântico, a geração eólica na próxima semana ficará mais desfavorecida em comparação com a semana atual. Então, a expectativa de declínio em todos os partes da região nordeste. E em relação à geração fotovoltaica também, a expectativa é de que a próxima semana tenha mais nebulosidade sobre a região nordeste ao longo da semana. Então, com isso, a expectativa de declínio na geração fotovoltaica na região nordeste e em relação à região sudeste, permanecendo aí em estabilidade em comparação com a semana atual. Bom, com isso, concluo a apresentação, agradeço a atenção de todos e devolvo a palavra para a Diana. Obrigada, Rafael. Obrigada pela apresentação.
Dando sequência, então, para as apresentações dessa reunião, eu vou chamar a Érica, que vai falar um pouco para a gente aqui sobre a previsão hidrológica da próxima semana. Érica, a palavra é sua. Oi, bom dia. Vou dar sequência, então, com a previsão hidrológica. Então, olhando a previsão de precipitação para algumas bacias do Sudeste, para os próximos dias de previsão, a gente consegue ver que nós temos chuva em todo o horizonte de previsão nas 4 bacias que estão aqui. Na Bacia do Grande, a gente chega até 10 milímetros no dia 12, depois tem uma tendência de diminuição até o dia 18 e um retorno nos dias de previsão seguinte. No Paranaíba, a chuva já está mais temporalmente bem distribuída, né, variando entre 5 e 10 milímetros. No Paraná, a gente tem maiores quantidades nos primeiros dias de previsão, uma diminuição nos dias 19 e 20, um pouco acima de 5 milímetros. E no Paranapanema, maiores quantitativos de chuva nos primeiros dias de previsão até o dia 15, e depois uma redução nos dias seguintes. Olhando o acompanhamento de ENAs do Sudeste e Centro-Oeste, a gente começa a previsão na média com 100% da MLT. Temos uma tendência de ascensão leve e depois mais acentuada a partir do início da primeira semana operativa. A previsão mensal fica fechada em 105% da MLT para esse mês, o que corresponde ao 35º maior do histórico de 93 anos. Olhando a bacia do Rio Grande, a gente começa a previsão com 117% da MLT. A previsão mensal fica em 107% da MLT. Nós temos ascensão até o final dessa semana operativa de agora, mas a gente segue com recessão nas próximas 2 semanas. E aí, isso significa o 30º maior do nosso histórico. Na bacia do Rio Paranaíba, a previsão começa com 70% da MLT, existe uma tendência de ascensão até o meio da próxima semana operativa, e depois ele segue com uma leve recessão. A previsão mensal fica em 73% da MLT, o que corresponde ao 27º menor do nosso histórico. Na bacia do Paranapanema, a gente começa com vazões mais altas, 239% da média. A gente enxerga uma recessão acentuada nos próximos dias, uma pequena retomada no meio da próxima semana operativa, mas a gente segue com essa tendência de recessão. A previsão mensal fica em 167% da MLT, bem mais alto do que as outras bacias, o 6º maior do histórico de 93 anos. Na bacia do Rio Paraná, a gente começa com 116%, a tendência de recessão nos próximos dias, tem uma retomada na primeira semana operativa de previsão, mas nessa própria primeira semana a gente enxerga já uma recessão. A previsão mensal fica em 114% da MLT, o 23º maior do histórico de 93 anos. Olhando as bacias do sul, o Iguaçu, a gente também tem chuva em todo o horizonte, principalmente nos primeiros dias, no dia 10, chegando próximo de 10 milímetros. Uma diminuição nos dias 11 e 12, e depois uma retomada a partir do dia 13. No Uruguai também a gente tem quantidades bem pequenas de previsão de chuva no conjunto, abaixo de 5 milímetros em todos os dias. No acompanhamento de ENAs do subsistema sul, a gente começa com ENAs acima da média, 169% da MLT, e a gente enxerga uma recessão acentuada em todo o horizonte. A previsão mensal fica em 117% da MLT, o que corresponde ao 31º maior do histórico, de 93 anos. Na bacia do Rio Iguaçu, a gente começa com 136% da MLT e já enxerga uma ascensão nas vazões até a primeira semana operativa. E aí a gente segue com uma recessão, a previsão mensal fica em 130% da MLT, o 21º maior do histórico de 93 anos. Na bacia do Rio Uruguai, a gente começa com 224% da MLT, e a gente tem uma recessão bem acentuada até o final do horizonte de previsão. A previsão mensal fica em 103%, 43º maior do histórico de 93 anos. Na bacia do Rio São Francisco, a gente tem chuva também em todo o horizonte de previsão,
Começando a partir do dia 11, praticamente, e variando entre um pouco menos de 5 até um pouco menos de 10 milímetros. No Tocantins, a gente tem quantidades maiores de chuva, chegando até 20 milímetros no dia 16. Olhando o acompanhamento de ENAs do subsistema Sudeste, a gente começa a previsão com 58% da MLT e a tendência de recessão ao longo de todo o horizonte. A previsão mensal para o mês de março fica em 51%, o 14º menor do histórico. Com o acompanhamento dos postos do Médio São Francisco, a gente enxerga também essa recessão em todos os postos ao longo de todo o Médio São Francisco. Dá para ver que a gente vai prever uma diminuição das vazões também. No acompanhamento de ENAs do São Francisco, essa recessão também fica evidente. A gente começa com 59% da MLT, segue com recessão, e a previsão mensal fica em 50%, o 14º menor do histórico também. No norte, a gente começa com 88% da MLT e enxerga uma tendência de ascensão nos próximos dias de previsão. A previsão mensal para março é 116%, o 19º maior do histórico de 93 anos. Na bacia do Rio Tocantins, a gente começa com 72% da MLT e também fica evidente essa ascensão, principalmente entre a primeira e a segunda semana operativa. A previsão mensal fica em 116% da MLT, o 26º maior do histórico de 93 anos. Olhando espacialmente essa previsão de vazões, a gente consegue ver que existe uma tendência de previsão abaixo da média no Nordeste, então a bacia do Rio São Francisco, o Jequitinhonha, e de algumas bacias do Parnaíba, e de algumas bacias do Sudeste, então Paranaíba e o Doce também estão abaixo da média. Destaques acima da média, a gente tem a bacia do Paranapanema e Iguaçu. Grande parte do SIM fica próximo da média. Olhando a previsão mensal, a cada revisão para o mês de março, então no subsistema Sudeste, a gente começou com uma previsão em 100% da MLT. Hoje a expectativa fica um pouco acima disso, 105% da MLT, o 35º maior. No Sul, a previsão começou em 110% no PMO, caiu na primeira revisão e teve uma retomada nessa segunda revisão em 117%, 31º maior. No subsistema Nordeste, a previsão inicial no PMO foi de 64% da MLT. Ela diminuiu na primeira revisão, foi para 51% e se manteve nessa segunda revisão. E isso corresponde ao 14º menor. No subsistema Norte, começou com 112% da MLT no PMO. E hoje, nessa segunda revisão, a gente enxerga já 116% da MLT, o 19º maior do histórico. Olhando a previsão a cada semana aí para o mês seguinte, para o mês de abril, no subsistema Sudeste, a gente enxerga essa previsão da REV2 acima das revisões anteriores. E para o mês seguinte, os cenários abertos entre 75% e 131% da MLT, com a média dos cenários em 97%. No subsistema Sul, nessa terceira semana, estamos acima do que estava sendo previsto, mas na semana seguinte a gente se mantém mais próximo das previsões anteriores. Para o mês de abril, a gente tem cenários variando entre 38% e 249% da MLT, bem mais aberto, com a média de cenários em 110%. No subsistema Nordeste, a previsão se encontra próximo do que estava na semana anterior, e a abertura dos cenários para o mês seguinte, para abril, fica entre 25% e 148% da MLT, com média dos cenários de 61%. No subsistema Norte, essa terceira semana ficou abaixo do que foi previsto, mas na semana seguinte a gente já enxerga um aumento em relação às semanas anteriores. Para o mês de abril, a gente tem cenários de previsões variando entre 57% e 146%, em média de cenários com 104% da MLT. Olhando a evolução do armazenamento dos 4 subsistemas, a gente enxerga uma ascensão para o subsistema Sudeste e Nordeste, uma ascensão mais significativa. No Sul, esse armazenamento ele se mantém relativamente estável alguns dias, com 85,4%, e o Norte, apesar desse aumento nas últimas semanas,
Nos últimos dias a gente teve uma pequena diminuição, mas ainda assim também alta, 97,6%. E aí no Sudeste, 79,8% e 87,2% do Nordeste. Olhando a evolução do armazenamento para esses reservatórios significativos que a gente acompanha, a gente vê uma tendência de ascensão em todos eles. Destaque para Itumbiara, com 94,8%, com uma ascensão mais significativa. Furnas está com 97%, se mantendo relativamente constante nos últimos dias. Já teve uma ascensão bem significativa algumas semanas atrás. E a gente também tem um aviso que foi publicado no Sintegre, mas para reforçar, em relação ao histórico de vazões para a rodada do Previvais. Ontem a bacia do Uruguai estava com previsões baixas, bem mais baixas, então a previsão para Passo Fundo na bacia do Uruguai ficou bem próxima de zero, e com isso o modelo do Previvais não conseguiu concluir o processamento, porque ele arredondou e ficou com vazões nulas no histórico. Então, para a modelagem do Previvais, o aproveitamento 93 Passo Fundo teve essa vazão semanal prevista para a segunda semana à frente, arredondada de 0,34 para 1 metro cúbico por segundo no arquivo 93 SPR DAT. Mas no arquivo Previs a gente manteve a previsão do SMAP, que ficou mais próxima de 0,34. E é isso, eu agradeço a atenção e passo a palavra. Obrigada, Érica, pela apresentação. Então, agora a gente vai para a última apresentação desse primeiro bloco. E para a apresentação sobre a operação hidráulica, eu vou chamar o Paulo Vitor. Muito obrigado, Diana. Boa tarde a todos que nos acompanham. Farei então essa apresentação aqui pela parte do INS sobre operação hidráulica. Como comentado na reunião passada, temos hoje em dia 4 salas de crise e acompanhamento coordenadas pela Ativas. A sala da crise de cheia da Bacia do Rio Doce foi finalizada. E, dadas essas 4 ativas, quero trazer aqui algumas novidades sobre a reunião que tivemos nessa semana, que foi da Bacia do Rio São Francisco. Reunião essa que aconteceu nessa última terça-feira. E dadas as discussões obtidas também nessa sala e também toda a condição sistêmica e o desejo de objetivar o enchimento desses reservatórios, levamos então algumas simulações que foram lá apresentadas, começando aqui pela questão no Alto São Francisco, no reservatório de Três Marias. Uma simulação realizada com 2 cenários de vazões e precipitação. O cenário inferior, onde correspondia a cerca de 55% da MLT, o cenário superior com 76% da MLT. As simulações aqui feitas foram até o final do mês de abril, a média então compreendendo esse período de março a abril, e as políticas de defluências praticadas em ambos os cenários para o mês de março foi a questão da vazão de 300 metros cúbicos por segundo. Para o mês de abril, o cenário inferior continua com essa vazão, ao passo que o cenário superior foi necessário uma vazão um pouco maior, na ordem de 385. E se observarmos aqui então pelo primeiro gráfico, o gráfico mais acima, os cenários ambos continuam com um replecionamento do reservatório, de modo que o cenário inferior de vazões indica um armazenamento ao início de maio na ordem de 95,4% desse volume útil, e o cenário superior consegue até mesmo o seu reenchimento máximo em 100%. Continuando a simulação aqui, pela questão ali de Sobradinho, Itaparica, Xingó, o cenário inferior objetivava cerca de 28% da MLT, o cenário superior com cerca de 55% da mesma. Nas políticas aqui praticadas nessa simulação, ambos os reservatórios estavam na ordem de 1.100 metros cúbicos por segundo no mês de março. O reservatório de Xingó continua em abril com esses 1.100, ao passo que Sobradinho, no cenário inferior, elevou para 1.250, no cenário superior para 1.375. Vazões essas necessárias para melhor controle dos níveis nos reservatórios, inclusive também em Itaparica. E no gráfico intermediário aqui, temos então a evolução desses armazenamentos dados os cenários. O cenário inferior até tem um replecionamento para o mês de abril, porém depressiona ali em maio, chegando a pouco menos de 88% do volume útil, enquanto com o cenário superior de vazões era objetivado também o 100% desse volume. E quando falamos então do sistema equivalente, compreendendo os reservatórios de Três Marias, Itaparica e Sobradinho, temos também para ambos os cenários um replecionamento do mesmo, chegando ali a perto de 87% no cenário inferior e um pouco mais de 96% no cenário superior.
Um outro ponto importante também que aconteceu ao longo dessa semana, e também apresentado nessa sala, foi a questão de como é conhecimento dos senhores, que desde o mês de janeiro foi emitida uma carta pelo INS caracterizando condição de cheia na bacia do Rio do São Francisco, e dadas as condições hidrometeorológicas observadas e previstas ao longo dos últimos dias, foi emitida então essa carta ONS DGL 47/2023, informando então que a bacia do Rio São Francisco não mais se encontra nessa condição de cheia, e dado isso, a operação dessa usina segue então a necessidade de eletroenergéticos, os usos múltiplos das águas, e volta a vigorar então os instrumentos presentes na resolução ANA 2081, número 2081 de 2017. E um outro ponto importante também é que os informes de cheia da bacia do Rio São Francisco, que foram emitidos ao longo desse período, não mais se encontram necessários e não serão mais emitidos por hora. Com isso, Diana, eu concluo que esse bloco da apresentação e lhe retorno a palavra. Obrigado a todos. Eu que agradeço, Paulo Vitor, por essa apresentação. Então, pessoal, aqui a gente encerra as apresentações desse primeiro bloco e, como de praxe, vamos fazer aquela pausa de 5 minutos para observar e avaliar as perguntas que podem ter chegado aqui pelo chat. Até logo mais, então. Olá, pessoal, boa tarde. Estamos de volta aqui no segundo bloco de apresentações. Antes de entrar nas próximas apresentações dessa reunião, eu vou ler aqui para vocês 2 perguntas que recebemos nesse intervalo. As 2 perguntas, elas tratam de assuntos diferentes, mas a resposta vai ser na mesma linha, então já vou lendo as 2 em seguida. A primeira pergunta foi o André Duque, da Comerc, que enviou, e a pergunta é o seguinte: prezados, boa tarde. Houve alguma definição sobre a CRF na última reunião do CMSE, prevista para ter acontecido essa semana no dia 8 de março? Obrigada. A segunda pergunta quem enviou foi a Caroline Trentini, da Gold. Boa tarde. Foi dito na semana anterior que na reunião do CMSE do dia 8 de março iria se deliberar sobre o sombra das usinas do ACL. O que foi definido? Quando começaram a divulgar? Pretendem divulgar o retroativo? Então, André e Caroline, de fato, a gente estava com uma reunião do CMSE prevista para ocorrer agora, nessa semana, estava prevista para o dia 8 de março, porém, tivemos um adiamento da reunião. Então, a próxima data prevista para a reunião do CMSE é para a semana que vem, na quarta-feira, dia 15. Então, dado que a gente estava com essas questões da definição do sombra da CL e também da divulgação também da curva de referência, da CRF, a gente estava com essa pendência por questões da gente dar publicidade, né, e ter o retorno da reunião do CMSE. Então, dado que a reunião não aconteceu, a gente ainda não tem uma definição para nenhuma dessas 2 questões. Então, na semana que vem, se tiverem alguma dúvida, podem retornar com a pergunta que, tendo a reunião, a gente traz aqui a resposta de acordo com o que for deliberado lá. Então, agora vamos dar seguimento com as apresentações dessa reunião e para começar com as apresentações desse segundo bloco, eu vou chamar o Evandro para ele comentar um pouco sobre a previsão de carga para a programação diária e o acompanhamento diário semanal também. Evandro, a palavra é sua. Boa tarde, vou compartilhar a tela. Ok? Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Evandro e vou comentar sobre o ocorrido da previsão de carga da programação diária da operação. Iniciando para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste. Já é a segunda semana após Carnaval, a carga já houve uma retomada, desde o Carnaval, claro, e temperaturas mais elevadas, né? Estamos ainda no começo de março, algumas chuvas, e o que a gente observa aqui, observamos no subsistema, neste subsistema, foi uma previsão bem aderente à curva verificada, exceto ali na sexta-feira, dia 3 de março, quando a carga teve uma subida repentina acima da prevista. Em termos de desvio, um ótimo desempenho, o PDP, nosso trabalho, foi 89% dos desvios abaixo de 3%,
E do modelo pré-carga D100, também um ótimo desempenho, 82% dos desvios abaixo de 3%. Em termos de MAP, desvio médio, 1,5 para o PDP, contra 1,8 para o pré-carga D100. Então, neste subsistema, o desempenho esteve muito bom. Para o subsistema sul, também tivemos um desempenho bom, dado o passado, onde tivemos desvios elevados por variações de carga, MMGT e tal, chuva, calor e tal. A gente teve aqui um desvio também na sexta-feira, março, dia 3, e um desvio mais acentuado aqui no dia 8, quando a carga teve uma elevação muito forte. Ficou muito acima da prevista. Deve ser isso, principalmente a elevação das temperaturas, sobretudo no Rio Grande do Sul. Em termos de desvio, tivemos 61% abaixo de 3% para o PDP e 52% para o pré-carga D100. Em termos de MAP, 2,9 para o PDP e 3,7 para o pré-carga D100. Para o subsistema Nordeste, as previsões também ficaram bem aderentes à carga verificada. Houve aqui uma pequena variação que foi no dia 8, né, sobretudo na leve no final do dia, por ocorrência de chuvas, mas os desvios foram baixos. E aí tivemos 82% de desempenho abaixo de 3% para o PDP e 54% para o pré-carga D100. Nesse sistema pré-carga D100 teve alguns momentos que superestimou a carga. E aí, em termos de MAP, 1,9 para o PDP e 3% para o pré-carga D100. Para o subsistema Norte, aqui tivemos alguns dias com desvio, sobretudo ali no dia 7 de março, por conta de chuva, fortes chuvas em Manaus. E aí a carga, houve uma redução forte, e essa redução também ocorreu no dia 8. E aí, em termos de desvio, ficamos com 74% abaixo de 3% para o PDP e 60% com o pré-carga D100, menos de 2%, 1,9% para o PDP em termos de MAP, desvio médio absoluto, e 2,64% para o pré-carga D100. Para o sistema interligado, as previsões ali, a única previsão que ficou subestimada, ligeiramente subestimada, novamente foi a de março, dia 3, sexta-feira, exatamente por conta daquele desvio do subsistema Sudeste. As demais ficaram muito bem ajustadas, as demais previsões. E aí o desempenho para o sistema foi de 96% abaixo de 3% para o PDP e 87% para o pré-carga D100. E um desvio menor do que 1% de MAP para o PDP e 1,8% para o pré-carga D100. Enfim, um desempenho muito bom. Termino a apresentação e estarei à disposição para qualquer dúvida. Passo a palavra. Obrigada, Evandro. Dando continuidade, então, para as apresentações ainda da Gerência de Previsão de Carga, eu vou chamar a Marcela para falar sobre a previsão de carga para o PMO. Boa tarde a todos. Obrigada, Diana. Acho que vocês já estão vendo aí. Então, em continuidade aos assuntos relacionados à previsão de carga, agora a gente já começa a falar em horizonte semanal, com base na consolidação da revisão semanal mais recente, que trata da segunda revisão do PMO de março de 23. Como de costume, de início, a gente traz aqui os destaques, né, econômicos. São destaques em relação ao que vem acontecendo e também o que, em função do que vem acontecendo, está sendo utilizado como premissa para a elaboração das previsões de carga, não só no horizonte semanal, mas mensal também. E as últimas informações
segundo divulgação da Fundação Getúlio Vargas, que é sobre o cenário, né, da indústria, que ainda parece bastante indefinido. Essas informações, segundo a instituição, são confirmadas, né, porque a confiança da indústria ela apresentou nova queda agora em fevereiro de 2023, e isso acaba refletindo em maior cautela dos empresários em relação aos negócios futuros. Contudo, esse resultado ele é bastante heterogêneo, né? E ele sinaliza perspectivas mais favoráveis na categoria de bens não duráveis. Mas, apesar dessa ligeira melhoria, né, de demanda interna, os resultados ainda mostram o nível dos estoques mais elevados. Em relação às premissas meteorológicas, né, para a próxima semana operativa, em relação aos subsistemas Sudeste, Centro-Oeste e Sul, para a próxima semana a gente espera um comportamento um pouquinho diferente daquele que a gente vem observando nas últimas semanas, né? Um cenário de temperaturas bastante elevadas. Então, na próxima semana, a expectativa de redução das temperaturas nas capitais desses subsistemas, com exceção de Porto Alegre, e essas reduções elas estão associadas à passagem de uma frente fria que já vai acontecer agora no início da semana. Então, as temperaturas tendem a ficar em declínio até o dia 14, e a partir do dia 15, elas deverão se manter estáveis até o final do período. Então, elas se mantêm aí num patamar mais baixo. Só para ressaltar, no caso de São Paulo, a média das máximas essa semana está em torno dos 30 graus, e para a próxima semana a expectativa é de 27, e no caso do Rio de Janeiro, esse decréscimo ele é ainda mais perceptível. Essa semana a média das máximas está em torno de 39 graus, e para a próxima semana a expectativa é que não passe de 33, a média das máximas deve ficar em 33 graus. Em relação aos subsistemas Nordeste e Norte, né, embora para essas regiões as variações relacionadas às temperaturas ao longo de todo o ano, elas são muito pequenas, para a próxima semana também é esperado um suave declínio das temperaturas e pancada de chuva em todas as capitais, mas essa chuva com maior intensidade ela é esperada para Fortaleza e para São Luís. E outro destaque importante em relação ao subsistema Nordeste é, assim como as duas últimas semanas, nessa semana e para a próxima, a gente ainda conta com essa redução de um consumidor livre da rede básica, que é um valor em torno de 100 megawatts médios. Então, dadas essas informações, a gente passa para o acompanhamento, iniciando pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste, e dentre as 5 semanas operativas do mês, nós temos aí as 2 primeiras verificadas, a semana em curso, que é a segunda semana operativa do mês, no caso do subsistema Sudeste, o valor que vem sendo estimado para o fechamento da semana está bastante ajustado à previsão que nós consolidamos no estudo passado, com uma variação de apenas 0,3%. A gente tem a destacar, como eu falei anteriormente, é que essa semana ainda foi uma semana de temperaturas bastante elevadas. Para a próxima semana, dada essa premissa, né, de redução das temperaturas, de ocorrência de pancada de chuva, nós fizemos um ajuste em relação àquela previsão que havia sido sinalizada no estudo anterior para a terceira semana operativa, e foi uma redução em torno de 3,2%. Para as semanas 4 e 5, dado que nós não temos ainda sinalização, alguma consideração, alguma premissa que possa fazer com que a gente faça ajustes nesses valores, nós mantivemos esses valores inalterados em relação também ao estudo anterior. E com essas informações, né, de 2 semanas verificadas, a revisão da projeção da terceira semana e a manutenção dos valores das semanas 4 e 5, nós temos uma nova expectativa de fechamento do mês de março, que tem uma pequena variação em relação à nossa projeção inicial, que antes era de 43.445 megawatts médios e agora passa para 43.258. Para o subsistema Sul, esse é o que a gente já vem levantando alguns destaques desde a semana passada, em função do elevado desvio. Essa semana, esse desvio ficou um pouquinho menor, mas ainda assim, dentro do que a gente julga aceitável, ele está acima, né?
a semana em curso fechando aí num valor 5,2% abaixo da nossa previsão, mas como o Evandro chegou até a falar em algum momento na apresentação dele, esse subsistema, o Sul e o Nordeste, comparado com os demais subsistemas, eles têm apresentado maior dificuldade em relação à retomada de carga pós-carnaval, né? Na semana passada, nós fechamos com um valor bastante inferior àquele que havia sido projetado, ficou aí abaixo dos 13 mil. Para essa semana, em função da manutenção do quadro de temperaturas, de a gente achar que as atividades já estariam em pleno vapor, né, com volta às aulas, talvez o retorno da indústria, a gente esperou aí uma recuperação nesse sentido, e ela não se deu dentro daquilo que nós esperávamos. Então, a carga fica aí em torno de 13.200. Dadas essas condições, né, do comportamento das duas últimas semanas e mais as premissas também de redução de temperaturas em Santa Catarina, e em Florianópolis e também em Curitiba, nós também vimos a necessidade de revisão do valor anteriormente projetado, e nós reduzimos essa previsão em 5,4%. Já para as semanas 4 e 5, que nós não temos expectativas, né, em relação às temperaturas, nós não temos dados, né, que possam embasar uma redução ou um acréscimo de valor, nós mantivemos essas semanas inalteradas em relação ao que havia sido consolidado no estudo da primeira revisão semanal. Com essas informações, nós também temos para esse subsistema uma nova expectativa de fechamento do mês, com um valor de 13.018 megawatts médios, que fica aí 3,4% abaixo da nossa projeção inicial de 13.477 megawatts médios. Passando para o subsistema Nordeste, a semana em curso também fechando abaixo da nossa projeção. Como eu falei anteriormente, esse subsistema também vem apresentando assim, vamos dizer assim, um delay, né, em termos de retomada após os efeitos relacionados à semana do Carnaval. Além disso, a semana em curso, ela sofreu aí com algumas variações de consumidores livres não programadas, então esse desvio também está associado a esse fator. E para a próxima semana, como nós temos também previsão de suave declínio das temperaturas nas capitais, ocorrência de pancadas de chuvas e de chuva em maior intensidade em Fortaleza, nós também vimos a necessidade de ajustar esse valor um pouquinho para baixo, descendo ele em 2% em relação àquele consolidado na revisão 1. As semanas 4 e 5, elas também permanecem inalteradas em relação às previsões anteriores. Com essas informações, a expectativa de fechamento do mês para esse subsistema, ela fica inferior à projeção inicial em 1,7%. Então, nós tínhamos uma expectativa inicial aí realizada lá na revisão 0 do PMO de quase 12.000 megawatts médios para o mês de março, e hoje, em função dos acontecimentos, nós temos aí uma nova projeção de 11.790. Para o subsistema Norte, a semana em curso fechando um pouquinho acima da nossa projeção, em 1,1%. Esse subsistema, se nós observarmos os valores verificados nas 2 primeiras semanas do mês, a gente observa que está vindo com um suave incremento da carga, e em função disso, desse incremento, nós realizamos pequenos ajustes para as semanas do horizonte de previsão, ou seja, as semanas 3, 4 e 5. Ajustamos cada uma delas em 2,2%. E com isso, essa nova expectativa, né, de valor para o mês de março, ela fica superior à nossa previsão inicial em 1,6%. Para finalizar, nós temos o Sistema Interligado Nacional, as 2 primeiras semanas, né, com valores inferiores às nossas projeções, mas muito em função da carga dos subsistemas Sul e Nordeste, né, que vem verificando abaixo das previsões, mas em termos de sim, bem próximo aí de 1%, então essas variações são bastante pequenas. Para as semanas à frente, o maior ajuste realizado está na semana 3, até em função
dessa variação das temperaturas, né, de redução das temperaturas que lá na revisão 0 não era esperada. E para as semanas 4 e 5, são só pequenos ajustes em função do que nós realizamos no subsistema norte. Então, isso, com todas essas informações, o fechamento, né, para o mês de março, baseado nessa última revisão para o Sistema Interligado Nacional, é de um valor em 1% inferior à nossa projeção inicial de 75.421 megawatts-média. Então, essas eram as informações em termos de revisão semanal. Eu agradeço a todos e volto a palavra a você, Diana. Muito obrigada. Eu que agradeço pela apresentação, Marcela. Então, dando continuidade aqui às apresentações dessa reunião, eu agora vou falar um pouco sobre as apresentações aqui referentes à gerência de programação mensal. Começando, então, primeiro pelos resultados da revisão 2 do PMO de março, onde a gente fala especificamente da primeira semana operativa, que começa amanhã, no próximo sábado, dia 11 de março, e termina na próxima sexta-feira, dia 17. Só antes de entrar nos resultados, nessa semana nós tivemos algumas atualizações até de rotina, né, que costumamos trazer aqui nessa reunião, quando tem atualização, algum destaque adicional. Então, começando aqui pela atualização dos CVUs que a gente recebe todo mês, né, até o 4º dia útil, a CCE faz a revisão dos CVUs das usinas de leilão. Então, dado que o 4º dia útil desse mês de março foi nessa semana, a gente recebeu, então, a atualização para essa revisão 2 de março dos valores. Não vou entrar aqui em todos os valores que tiveram alteração, fica o destaque aqui dos valores que tiveram a variação maior em relação ao que estava sendo considerado na revisão 1 do PMO de março. E aqui, nesse gráfico, fica só o destaque adicional também para Juiz de Fora. Juiz de Fora, a gente teve uma atualização do valor do CVU dessa usina, de acordo com o despacho 482 da ANEEL. Nesse despacho da ANEEL, a gente também recebe uma indicação para que a CCE também efetue a revisão do valor desse CVU, dessa usina. Então, no despacho, a gente tinha essa tabela aqui indicada, porém, a gente já recebeu da CCE a atualização do valor de acordo com o que está especificado também no próprio despacho da ANEEL, de referente qual é o método de atualização do valor desse CVU. Então, nessa semana, nessa revisão 2 do PMO de março, tivemos atualização das usinas de leilão, além dessa especificamente aqui de Juiz de Fora. Então, entrando agora já nos resultados, acho que não é surpresa para ninguém também, obtivemos, né, pelo resultado do DECOMP, o CMO 0 em todos os subsistemas, de acordo com os excedentes energéticos de todas as regiões do SIM. Para essa semana, especificamente, não tivemos o atingimento de nenhum limite de intercâmbio, e com esse CMO, a gente tem despacho térmico para a primeira semana operativa, indicado pelo DECOMP, apenas por inflexibilidade, de acordo com as informações que recebemos semanalmente pelos agentes de geração térmica. Então, a expectativa do DECOMP aí, de acordo com o que a gente recebeu das informações dos agentes, é uma geração térmica por inflexibilidade para a primeira semana operativa de cerca de 4 gigawatts médios. Nessa revisão 2 do PMO de março, em relação às usinas com despacho antecipado, a GNL, estamos comandando a semana lá de maio, que vai do dia 3 até dia 19 de maio, e o benefício GNL calculado pelo DECOMP para essa semana específica foi 0, então, dada essa condição, a gente não tem previsão de despacho antecipado por ordem de mérito de custo, nem por garantia energética, nem por razão elétrica para nenhuma dessas 3 usinas dessa modalidade, Santa Cruz, Linhares e Porto Sergipe. Entrando aqui nas informações da energia armazenada de cada subsistema, temos aqui para cada subsistema o valor aqui com a linha mais escura, que é referente ao valores obtidos para essa revisão em curso, e ficam com os valores mais claros aqui, a indicação da trajetória obtida nas semanas passadas para referência.
Então, o subsistema Sudeste, a gente começou o estudo com 80% da energia armazenada desse subsistema, e de acordo com o resultado do DECOMP, a expectativa é que a gente finalize o mês de março com 84,5%. Iniciamos o estudo para o subsistema Sul com 85% da energia armazenada, e a expectativa de finalizar o mês de março com 85,5%. Subsistema Nordeste, começamos com 87%, com a expectativa de finalizar o mês com 88,6% da energia armazenada, e fechando o subsistema Norte, iniciando o estudo com 98,2%, fechando com 100% no final do mês de março. Em relação à importação de energia, isso não é um dado de entrada para os modelos de otimização, trazemos aqui nessa reunião apenas para a título de informação e para referência, e para a próxima semana operativa nós não recebemos nenhuma oferta de importação de nenhum agente, nem de oferta da Argentina, nem do Uruguai. Entrando agora nas intervenções energéticas relevantes para a próxima semana operativa, só lembrando sempre, né, qual é o nosso critério de relevância. Então, para essa reunião, nós trazemos aqui as intervenções que vão ocorrer, né, na próxima semana operativa em unidades geradoras que possam alterar algum limite sistêmico, ou de unidades geradoras de usinas de grande porte. Então, para os destaques aqui do subsistema Sudeste, temos aqui a manutenção preventiva, que está programada no período de 13 de março até dia 25 de maio, para a unidade geradora 12 da usina hidrelétrica de Porto Primavera, e a usina hidrelétrica de Ilha Solteira, com 2 manutenções aí programadas para trocador de calor, referente à unidade geradora 6 no dia 14 de março, e referente à unidade geradora 2 no dia 15 de março. Para o subsistema Sul, temos o destaque aqui para a usina hidrelétrica Governador Bento Munhoz, uma manutenção prevista para manobras na subestação, prevista para ocorrer no dia 13 de março. No subsistema Norte, temos o destaque para a unidade geradora 2 da usina termoelétrica de Mauá 3, prevista para ocorrer no período de 11 a 12 de março. E fechando as intervenções relevantes aqui com a usina hidrelétrica de Sobradinho, que tem o ensaio de autorrestabelecimento da usina, que está programado para o dia 12 de março, além da modernização da unidade geradora 1, que está programada para ocorrer do dia 13 de março até o dia 8 de fevereiro de 2024. Ainda aqui, falando sobre, só para fechar, algumas informações adicionais aqui da gerência da programação mensal da operação. Esses avisos já foram dados na semana passada, mas aqui vale só o reforço. A equipe de análise de intervenções energéticas faz um levantamento da previsão de manutenção do período, do cronograma de manutenção anual, de forma antecipada, para tentar, com o objetivo da gente tentar já agendar, programar as manutenções no período mais adequado, de acordo com as condições previstas para o SIM. Então, para fazer essa análise anual de manutenção, os dados que são utilizados são os dados que são enviados via SADEP, que são os dados recebidos aí para alimentar o modelo de médio prazo do New Wave. O SADEP ele já está aberto para o envio de dados, já está aberto, não, ele vai ser aberto no dia 14, ainda não está aberto, mas vai ser aberto dia 14, e fica aberto até o dia 31 de março. Fica aí só o apelo aí para a gente receber as informações melhores possíveis, tanto para consideração nos modelos, quanto para a gente conseguir atualizar esse cronograma anual e antecipar algumas manutenções aí que possam acontecer ao longo do ano. E, por fim, referente aqui ao painel de gestão de intervenção, na última reunião semanal do PMO de fevereiro e no PMO, na reunião também do PMO de março, nós recebemos 2 perguntas aqui via o chat das reuniões, referente ao link do painel que existia no Sintegre com um painel de Tableau para consulta das intervenções cadastradas nos sistemas do ONS. Tinha sido comunicado que esse produto não estava aparecendo mais no Sintegre, então, de forma a também não prejudicar o acesso externo, que a gente conseguiu ver assim de maneira para adiantar
o lado do público externo, foi disponibilizar aqui nas apresentações, tanto desde a apresentação do PMO, quanto a apresentação da semana passada, disponibilizamos links aqui, assim como o QR Code também para facilitar o acesso a esse painel. A diferença é que agora, a novidade, né, a gente já tinha entrado em contato com a nossa equipe aqui responsável pela manutenção do Sintegre. Realmente o produto tinha sido descontinuado, mas já conseguiram resolver isso no sistema, então trago aqui a tela, esse print eu tirei hoje, lá da página, então o painel voltou a aparecer como produto dinâmico lá na página de gestão de intervenção. Então, agradeço aí os colegas por terem enviado a pergunta referente à não disponibilização, né, desse painel, e por conta dessas perguntas a gente conseguiu correr atrás aí para voltar ao estabelecimento normal. Então, agora eu encerro as apresentações desse segundo bloco, vamos fazer a pausa de 5 minutos e retornamos com a resposta de perguntas que recebemos e com a finalização também das apresentações dessa reunião. Obrigada, pessoal. Olá, pessoal, boa tarde. Então, para iniciar esse terceiro bloco aqui da reunião, vou ler aqui algumas perguntas que recebemos até o momento. Começando aqui pela primeira pergunta do Leandro Nassif, da Copel. A pergunta foi a seguinte: boa tarde a todos. No passado recente, o ONS emitiu alguns relatórios sobre hidrologia que foram descontinuados. Quais eram mesmo? Onde encontramos essas informações nos relatórios atuais? Para responder essa pergunta, eu chamo a Érica aqui para ajudar. Oi, Diana, boa tarde. Então, nós não sabemos de algum relatório que tenha sido descontinuado. Todos os dados ficam disponíveis no Sintegre e via API do ONS. Se tiver alguma informação mais específica, pode enviar para a gente por e-mail. Isso, passo a palavra. Obrigada, Érica. A próxima pergunta que eu vou ler aqui agora é a da Caroline Trentini, da Gold, dando continuidade ao que eu tinha respondido, né, referente à reunião do CMSE. A pergunta que ela mandou agora foi a seguinte: boa tarde, muito obrigada pela resposta. Mas, por acaso, vocês sabem quando será realizada essa reunião do CMSE que não ocorreu? Caroline, a previsão é que a reunião ocorra na próxima semana, na próxima quarta-feira, tá? No dia 15 de março. Essa é a data que temos agora no momento para essa próxima reunião. Agora, a próxima pergunta, quem enviou foi o Daniel da Costa, da Simple Energy. A pergunta é a seguinte: boa tarde. Na última revisão, a carga do Sudeste foi revista para baixo por mais de 1 gigawatt médio. Contudo, na semana anterior ao dia da revisão, a queda de temperatura nesse subsistema para a semana do dia 11 já podia ser vista. Assim, ao que se deve essa redução de carga? Para responder essa pergunta, eu chamo a Marcela aí para nos ajudar. Oi, boa tarde. Então, tentando aí responder essa pergunta, é o seguinte: só fazendo um overview, quando nós realizamos o PMO, a revisão 0, né, para o mês de março, ela foi feita com muita antecedência em função do carnaval ali. Então, nós antecipamos a disponibilização da carga para os decks. Então, quando nós fizemos a projeção para a primeira semana, nós não tínhamos a previsão de temperatura. A gente seguiu partindo do comportamento que estava acontecendo naqueles últimos dias, né? O comportamento das últimas semanas. Em relação ao estudo anterior, nós não fizemos nenhuma alteração na carga para essa semana, semana 2, semana operativa 2. E ela está vindo bastante ajustada, né, com desvio de apenas 0,3%. E aí ele cita que um dia antes da realização do estudo anterior, a gente já previa o decréscimo, já podia ver o decréscimo de carga previsto para a semana do dia 11. Só que quando a gente consolida os valores, né, e uma resposta clara está aí que, em função do decréscimo de temperatura previsto para a próxima semana somente, a gente fez revisão somente naquela semana e não nas demais, porque, segundo as sinalizações que nos são dadas através da área de meteorologia do ONS, são informações para até 10 dias à frente, que é o período que se tem maior confiabilidade das informações. Então,
Na realidade, na semana anterior, nós não tínhamos informação de redução de temperatura para a próxima semana. Nessa semana, sim, e por isso essa redução considerável para a terceira semana operativa do mês, tanto no subsistema Sudeste quanto no subsistema Sul. Tá? Espero ter respondido. Se não foi isso, você, por favor, envie a nova pergunta, complementa o assunto, que aí a gente tenta esclarecer, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Marcela, pelos esclarecimentos. Durante esse intervalo, a gente recebeu também uma pergunta do Leandro Henrique Nogueira, da EDP, uma pergunta referente aos dados de entrada aqui do modelo New Wave de médio prazo. Nessa reunião, a gente só está com o pessoal aqui que costuma fazer, né, as apresentações nessas reuniões semanais. Então, por enquanto, nesse meio tempo em que a gente tiver com esse bloco aí, com as próximas apresentações em andamento, nós vamos entrar em contato com a equipe, tá, do médio prazo, para tentar trazer a resposta ainda hoje, lá no final da reunião, no próximo bloco. Então, finalizando com as respostas que tínhamos para dar agora nesse intervalo, vamos dar continuidade com as apresentações desse último bloco, e temos a primeira apresentação agora desse terceiro bloco referente aos limites elétricos e as principais intervenções elétricas, e para essa apresentação eu chamo o Fernando Viana para nos ajudar. Obrigado, Diana. Boa tarde a todos. Então, dando continuidade aqui, vou apresentar agora os limites elétricos, impactos na programação e as principais intervenções com restrições eletroenergéticas. Então, a primeira intervenção que a gente tem é uma intervenção no disjuntor 9184, no setor de 500 kV da SE Louisiana, que já está em andamento, né? Começou no dia 3, às 0 horas, e vai até às 0 horas e 30 minutos do dia 13 do 3. E ela é um remanejamento de um BEI, né, vai atender as obras de integração do novo reator de barra do setor de 500 kV da SE Louisiana. Então, para que o SIM suporte dinamicamente contingências no setor de 500 kV, contingências com falha junto no setor de 500 kV, deverá ser adotadas restrições de FNES menor que 7.200 MW, FNS menor que 3.700 MW e RSECO menor que 11.000 MW. Dando sequência, a gente tem agora ainda na SE Louisiana as barras A, intervenção nas barras A e B de 500 kV, que vão ocorrer nos dias 11 e 12, das 6 horas às 17 horas. Também aí estão associadas à integração do novo reator de barras do 500 kV de Louisiana. Então, para que o SIM suporte as contingências envolvendo barra de 500 kV de Louisiana, deverá ser adotada restrições de FNES menor que 7.000 MW, FNS menor que 2.700 MW e RSECO menor que 10.500 MW. Sequência, temos um disjuntor também de 500 kV, 15D4 na SE São João do Piauí. Vai ocorrer aí das 5 horas do dia 11 às 17 horas do dia 14, para corrigir vazamento de gás SFP6 nesse mesmo disjuntor. Então, deverá ser adotadas restrições de FNEM menor que 4.000 MW, FNME menor que 4.000 MW e FNES menor que 6.000 MW. Temos intervenção também na LT de 500 kV Camaçari 2, Sapeaçu, Circuito 1, das 5 horas às 17 horas dos dias 11 do 3 e 12 do 3. É uma intervenção para substituição de isoladores ao longo da LT. Então, para que o SIM suporte a perda da linha Sapeaçu, Morro do Chapéu 2, deverá ser adotada restrições de FNS menor ou igual a 3.800 MW e FNES menor ou igual a 6.800 MW. Sequência, temos aqui a barra B2 de 500 kV da SE Serra da Mesa, das 0 horas às 13 horas do dia 11 do 3. Ela é para manutenção preventiva em chave seccionadora. Então, para que o sistema de suporte perda de barras na SE Serra da Mesa, deverá ser dotado de restrições de FNS menor ou igual a 2.800 MW e FNES menor ou igual a 6.000 MW. Finalmente, a gente tem aqui a última intervenção, que é uma intervenção na LT de 500 kV Governador Valadares 6, Mutum, das 0 horas às 6 horas dos dias 15, 16 e 17.
e elas são para realizar obra civil associada à duplicação da linha de 500 kV de AV6 de Mutum. Então, deverá ser dotada de restrições de FNES menor que 5.500 MW, FNS menor que 3.200 MW e R-Seco menor que 10.000 MW. Agradeço a atenção, devolvo a palavra aí para a Diana. Obrigada, Fernando. Então, dando aqui a continuidade nas apresentações e finalizando as apresentações da reunião de hoje, eu vou chamar a Patrícia para falar um pouco sobre a política operativa da última semana. Bom, boa tarde a todos. Vamos falar agora sobre a política operativa da semana de 4 a 10/3, abordando o acompanhamento do DCEM na programação diária. Esse slide ele traz uma análise gráfica comparativa entre os valores de CMO do DCEM e do DECOMP. Podemos observar os valores de CMOs nulos em ambos os modelos e em todos os patamares para todos os subsistemas. A seguir, é apresentado o CMO por barra durante uma meia hora, e destaca-se que apenas 30% do total de barras do SIM são mostrados. Podemos observar CMOs equalizados em todos os subsistemas, e esse gráfico de CMO por barras é referente ao dia 10/3. Nesse slide é possível verificar os valores de CMO por barra nos 4 subsistemas, também para o dia 10/3. Em todos os subsistemas, os valores de CMO não apresentam dispersão de resultados ou outliers. Nesses próximos 4 slides, será apresentado um comparativo entre DCEM e PDP para os 4 subsistemas, iniciando pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste. Podemos observar que a diferença da geração hidráulica entre PDP e DCEM resultou dos ajustes necessários para a compatibilização da política operativa, ajustes de unidade de cometimento hidráulico e rateio de divertimento turbinável. Já a diferença de geração térmica foi em função da declaração de inflexibilidade. Para o subsistema Sul, as diferenças de geração hidráulica entre PDP e DCEM foi resultante dos ajustes necessários para a compatibilização da política operativa, ajustes de unidade de cometimento hidráulico e rateio de divertimento turbinável. As diferenças da geração térmica foram em função da declaração de inflexibilidade. No subsistema Nordeste, as diferenças de geração hidráulica entre PDP e DCEM foram resultantes dos ajustes para a compatibilização da política operativa de defluência na bacia do Rio São Francisco. Já as diferenças de geração térmica foram em função da declaração de inflexibilidade também. Por fim, no subsistema Norte, as diferenças de geração hidráulica entre PDP e DCEM foram resultantes dos ajustes necessários para a compatibilização da política operativa e unidade de cometimento hidráulico e rateio de divertimento turbinável. Já de geração térmica, não foram apresentadas diferenças significativas entre PDP e DCEM. Nesse slide, são apresentados os resultados referentes à geração térmica média semanal e a titulação de cada megawatt despachado. Nessa semana operativa, tivemos um total de aproximadamente 4,5 gigawatts médio de geração térmica, e o despacho por inflexibilidade representa 100% dessa geração. Com relação ao intercâmbio internacional, podemos observar que na semana operativa de 4 a 10/3, houve exportação comercial de energia por usinas hidrelétricas com energia vertida turbinável em todos os dias e para o sistema argentino e uruguaio. Vamos exibir agora um conjunto de gráficos que mostram as médias semi-horárias do balanço por subsistema ao longo da semana operativa. Pode-se observar que no subsistema Sudeste e Centro-Oeste, que é o subsistema, apresenta um perfil de importação líquida, principalmente nos patamares de carga média e pesada. O principal responsável pela modulação para atendimento da carga foi a geração hidráulica. Houve exploração dos recursos da bacia do Grande, Tietê, Paranapanema e Paraná, conforme possibilidade de alocação na carga. Já no subsistema Sul, houve importação de energia em todos os patamares e modulação de geração conforme o perfil de carga. A geração hidráulica foi reduzida para a manutenção das defluências mínimas na bacia do Jacuí e demais bacias, como Iguaçu e Uruguai, com geração para controle de nível e coordenação da cascata. Também houve exportação comercial de EVT com a Argentina e o Uruguai.
Para o subsistema Nordeste, observa-se a utilização dos recursos da Bacia de São Francisco para controle de nível e atendimento da carga do SIM, respeitando as restrições hidráulicas e elétricas. Foram anotados, né, montantes expressivos de geração eólica de aproximadamente 10 gigawatts médio. Por fim, o Norte foi exportador de energia em todos os patamares de carga. As disponibilidades energéticas foram exploradas em todos os períodos de carga, conforme possibilidade de alocação. Nesse slide é ilustrado o balanço médio semanal da programação. Aqui podemos destacar alguns pontos. A carga média do SIM foi de 75,6 gigawatts médio, sem mudança significativa em relação à semana anterior. A geração eólica ficou em torno de 10,4 gigawatts médio na região Nordeste, um aumento de aproximadamente 400 megawatts médio em relação à semana anterior. O subsistema Sul, com um perfil importador de energia, num montante de aproximadamente 4,7 gigawatts médio. Exportação comercial de EVT com a Argentina de aproximadamente 1,9 gigawatts médio e com o Uruguai de 485 megawatts médios. Exportação dos bipólos do Madeira em torno de 3,7 gigawatts médio e dos bipólos do Xingu de 5,1 gigawatts médio. A geração de Itaipu ficou em aproximadamente 8 gigawatts médio, um aumento aproximado de 530 megawatts médios em relação à semana anterior. Para finalizar a apresentação, trago para os senhores alguns destaques para a política operativa da próxima semana operativa. Para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, a geração hidráulica, visando recuperação dos armazenamentos da cabeceira do Paranaíba, operação para controle de cheias das usinas do Rio Grande, Tietê, Paraná, Paranapanema, Itubiara, São Simão e Itaipu, e nas usinas. No Sul, geração hidráulica reduzida para manutenção das defluências mínimas da Bacia do Jacuí e bacias do Iguaçu e Uruguai, com geração para controle de nível e coordenação da cascata. No Nordeste, operação para reenchimento do reservatório do Sobradinho, na Bacia de São Francisco, e controle de cheias do Parnaíba. Já no Norte, exploração da geração, avaliando os limites de transmissão, operação para controle de cheia nas usinas do Tocantins, exceto Serra da Mesa, Canabrava e São Salvador, e Xingu. Devolvo a palavra para você, Diana, muito obrigada. Eu que agradeço, Patrícia, pela apresentação. Então, pessoal, a gente encerra aqui as apresentações dessa reunião. Vamos fazer a última pausa de 5 minutos para responder alguma pergunta que tenha ficado pendente. Boa tarde, pessoal. Então, estamos aqui para o último bloco para responder as perguntas que recebemos e ainda não respondemos. Eu vou começar aqui lendo a pergunta do Leandro Henrique, da EDP, que eu tinha comentado que era uma pergunta direcionada para a equipe que responsável pela atualização do New Wave. Entramos em contato aqui com a equipe e conseguimos trazer a resposta para não ficar sem a resposta aqui nessa reunião. Então, vou ler a pergunta Começa assim: prezados, boa tarde. Durante a análise do arquivo spt.dat, referente à função de custo futuro do mês de março, observamos que algumas usinas que ficaram sem contrato dentro dos 5 anos do horizonte de estudo apresentam o FC-Max zerado a partir do término do contrato, enquanto outras não. Qual critério é adotado para a representação ou não do fim do contrato dessas usinas no modelo? A resposta aqui que obtivemos aqui com o pessoal da equipe é que essas informações de disponibilidade térmica máxima que são usadas no modelo de Wave, elas são provenientes das informações dos agentes e são fornecidas nas revisões quadrimestrais dos dados de acordo com as responsabilidades que são definidas nos procedimentos de rede. Os dados que hoje estão no arquivo SPT, eles são os dados declarados na revisão de janeiro de 2023, e no PMO de maio, essas informações vão poder ser revisadas de acordo com a informação do agente responsável de cada usina. Então, vou finalizar aqui na última solicitação que a gente recebeu aqui, né, pelo chat, que é do Wanderson dos Santos, da 2W Energia, que é o seguinte: atualmente, o sistema de gestão da atualização de restrições hidráulicas, o FSAR-H, é fornecido através do SharePoint, onde requer a necessidade de fazer um login na plataforma.
A pesquisa constante no sistema se torna ineficiente, uma vez que, ao consultarmos diariamente o portal por algumas vezes, sofremos bloqueios de acesso. Em paralelo, o portal integra onde disponibilizam as APIs do ONS, é uma ferramenta que encurta e agiliza o trabalho para todos os usuários. Logo, sugerimos a integração do sistema de gestão de atualização de restrições hidráulicas com o portal Integra, sendo possível consultar as informações de restrições hidráulicas via API, sem sobrecarregar a sobrecarga dos sistemas do ONS. Então, para falar um pouco sobre essa solicitação e essa sugestão de melhoria, eu chamo aqui o Paulo Vitor, da Gerência de Hidrológica. Obrigado, Diana. Obrigado, Anderson. Obrigado pela pergunta, pela sugestão, os comentários. Reconhecemos também, né, toda essa questão levantada, as dificuldades que vêm sendo experimentadas com a ferramenta atual do FSRH, dado o volume de novas informações e restrições cadastradas cotidianamente e também os tipos de restrição. Agradeço pelos comentários e as ideias, que vou repassar também para o time que está mais à frente da avaliação do desenvolvimento de uma futura e nova ferramenta que estaria mais adequada com os padrões e com os usos de todos os usuários do portal. E, tendo mais novidades, retorno a você e agradeço mais uma vez pelo comentário. Obrigado. Obrigada, Paulo Vitor. Então, por aqui a gente encerra, né, as perguntas que recebemos aqui no chat dessa reunião. Agradeço a participação e a presença de todos. Encerro essa reunião só com um lembrete de que as próximas reuniões semanais serão realizadas no dia 17 e no dia 24 de março. Então, desejo um bom final de semana a todos e a gente se encontra novamente aí nas próximas reuniões. Boa tarde.